Olá, seja bem-vindo a este segundo encontro do curso de Mitologia Hindu. Mas o que vem a ser mitologia? Mitologia, como o próprio termo diz, é o estudo dos mitos. E mitos? O que seriam mitos? Mitos são histórias, são lendas, que são contadas de uma forma atemporal e que têm como o objetivo nos conectar com a verdade, com a chamada realidade interior. O objetivo da mitologia, ou dos mitos, melhor dizendo, é nos conectar com a realidade da criação, das criaturas e de permitir uma interação mais profunda com esses princípios. Então, os mitos, eles são uma espécie de comunicação, sim, uma comunicação com as energias infindáveis do cosmos. Energias essas que influenciam a manifestação cultural através dos tempos. Então, vemos que os povos da antiguidade, todos eles têm a sua mitologia, todos eles têm a sua cultura, o seu folclore, tudo que sustentam tudo que sustenta a base das crenças, dos valores daquele povo. O que nos chama a atenção num mito para que ele seja um mito, ou numa história para que ela seja considerada um mito, é a maneira como ela nos toca. Então, o mito ele propõe uma transformação da consciência. Toda cultura tende a construir seus próprios mitos, embora esses temas sejam universais e estejam inseridos dentro do que chamamos de inconsciente coletivo, como Jung colocou, né? A roupagem mundana ela é a mais comum dentro da estrutura desses mitos e ela vai se modificando no decorrer dos séculos. Agora, o sentido, o conteúdo, esse continua o mesmo. E isso em todas as culturas. Então, os mitos, eles são atemporais e eles são universais. Então, há uma relação muito grande entre os mitos e os arquétipos dentro do conceito junguiano. Os mitos normalmente se apresentam na forma de fábulas, de histórias, como já dissemos, né? E eles têm uma característica simbólica. Então, o mito, na maneira como ele é colocado, ele tem uma aparência, uma transposição para o simbólico, para o mágico, de uma tal forma que quem escuta pensa, isso não é desse mundo, isso não tem nada a ver com a realidade. É que nós não temos que entender mitos assim, né? Como se fossem um simples um contar factual de uma história. Não, é uma história simbólica. Ela tem a ver com o mundo interno. E é dessa maneira que nós temos que compreender os mitos. Mas o que é a mitologia hindu? De onde ela veio? Qual a origem dessa mitologia? Bom, ela é muito antiga, remonta a cerca de 8.000 anos atrás e nasceu no Vale do Indo, no atual Paquistão. Naquela época, ocupava essa região um povo chamado Drávidas. Era um povo bastante avançado. Há poucas décadas foram descobertas as cidades deles, né? E desde então escavações vêm sendo feitas. O que se tem até o momento é que esse povo era muito avançado para o período deles. As suas cidades eram bem elaboradas, bem estruturadas, eles tinham vias públicas, eles tinham água encanada, eles tinham sistema de esgotos, tinham piscinas públicas. Ah, os prédios deles, né, as construções eram é, via-se que havia uma arquitetura pensada, inteligente. Então eles não eram assim, digamos, aquele povo primitivo, adoradores de estátuas ou de deuses,
uma visão, essa noção primitiva que se tem de alguns povos, que está caindo por terra cada vez mais. Não, os Drávidas eles tinham uma filosofia elaborada, eles tinham toda uma cultura bem assentada, com seus valores próprios. E muitos desses valores vieram como herança e existem até hoje no meio do povo hindu. Esse período chamado de pré-védico, né, que corresponde ao nascimento dessa mitologia, tem uma característica assim, bem marcante, que foi a vinda de um povo do norte, conhecido como povo ariano, ou os árias, que era um povo de pele branca, de olhos claros. Esse povo se mesclou com os Drávidas, que são de origem negroide, o que caracterizou o povo hindu atual, né? Um povo de pele morena, de cabelo preto liso, de olhos escuros. Essa mescla, obviamente, nem sempre foi pacífica, mas ela produziu efeitos profundos naquela estrutura. A partir dali, dessa mescla com esse povo, é que nasceu o que nós conhecemos como brahmanismo. E também houve uma clara distinção entre esses períodos, porque até então a cultura dravídica ela era oral, ou seja, toda a cultura deles, toda a sabedoria deles era transmitida de lábios a ouvidos. E com a presença dos ários, isso começou a se modificar e houve a introdução do costume da escrita, por exemplo. Então, essa sabedoria toda, mesclada com a sabedoria que já vinha, a cultura que já vinha dos árias, gerou um conjunto de escritos que são considerados sagrados na Índia, que são chamados de Vedas. Então, os Vedas, eles são uma linha divisória entre esse período pré-védico, que tem a ver com os Drávidas e toda a base filosófica e cultural que eles tinham, e a junção ou a mescla com os árias. E o período védico, propriamente dito, que é onde nós temos, então, o hinduísmo, como ele é conhecido, como ele é divulgado até os dias de hoje. Existem alguns detalhes relacionados à influência ou à herança, melhor dizendo, né, do povo drávida, que prevalece até hoje na cultura hindu. Uma delas é o costume de ter ashrams, né? Os ashrams, eles são aqueles locais para a vida contemplativa. Então, é onde as pessoas vão para fazer orações, adorar os deuses, ou simplesmente receber ensinamentos espirituais. Também vem da época dos Drávidas uma forte comunhão com a natureza. Tanto é que os deuses deles, eles tinham normalmente uma aparência de animais, né? Eles tinham assim um cuidado muito grande, um respeito com a natureza, com as diferentes formas de vida e com os elementos da natureza. Também vem da herança dravídica o culto à Shakti. Na cultura hindu é muito comum haver o culto à grande mãe, o culto ao princípio feminino da criação que não se perdeu, né? Então, houve uma modificação, entrou a questão do patriarcalismo, como aconteceu num movimento cultural planetário, digamos assim, né? Uma onda matriarcal que deixou de acontecer e foi entrando a questão do patriarcalismo. Isso nós vemos expressado em várias mitologias, em várias culturas. E não foi diferente com o povo hindu. Mas ficou a questão da Shakti. Eles têm essa ligação muito forte com a questão do eterno feminino. E também não se perdeu o tantrismo. O tantrismo ele é uma herança também dessa época muito antiga. Preservou-se dentro das escrituras hindus todo um cuidado com a sexualidade que se relaciona com o tantrismo.
Lembrando que a sexualidade aqui não é a questão do sexo propriamente dita, é o manejo da energia sexual, da energia criadora, e o que se pode obter a partir do manejo dessa energia. Tá? O que viriam a ser os Vedas? Bom, primeiro de tudo, a palavra Veda significa sabedoria. Então, o que os Vedas são é a compilação da tradição oral do povo hindu. Então, reuniu-se todo esse ensinamento a partir do trabalho dos chamados rishis, que são considerados homens santos na Índia. Acredita-se que os rishis sejam seres de um nível de consciência mais elevado e que por isso tenham um contato direto com a realidade maior. A partir daí, então, tem-se a estruturação desses livros, que provavelmente durou talvez alguns séculos, né? Não se sabe ao certo. O que se sabe é que eles, obviamente, não foram escritos de uma vez só. Eles são a compilação assim, de ensinamentos que foram sendo colhidos através dos séculos. Bom, os Vedas, eles são em número de 4. Então, acredita-se que eles tenham cerca aí de uns 6.000 anos, mais ou menos. E acredita-se também que o sábio ou o rishi que fez a compilação dos Vedas seja o Vyasa. Alguns falam que esse ser também é simbólico ou é lendário, que ele não existiu de fato. Bom, os Vedas, eles são, como falamos, em número de 4, né? Eles são o Rig Veda, o Ayurveda, o Samaveda e o Atarya Veda. E cada um deles, por sua vez, é dividido em 4. Então, nós temos essas subdivisões, que são o Mantra, o Brahmana, o Upanishad e o Tantra. Então, nos mantras, citando como exemplo, existe uma série de orações que apontam para a presença de uma religião monoteísta na Índia. Porque, assim, muito se pensa que o hinduísmo ele é politeísta, devido àquela enormidade de seitas e de adoração a deuses e a devas, etc. Mas, na realidade, quando se estuda a filosofia hindu com um pouco mais de cuidado, a gente percebe que, na realidade, eles são monoteístas. O que eles têm é uma expressão da divindade na natureza, na forma de deuses, na forma de adoração a animais, aos elementos, mas, na realidade, tudo vai na direção de um único princípio, de um Deus supremo, de um ser único. Nos Vedas existe muito clara uma relação com um princípio chamado Rita. Rita é, traduzindo literalmente, a lei, a ordem cósmica, como se fosse assim, o jeito certo de agir, o jeito certo de pensar, o jeito certo de se conduzir. E a alma, aquele princípio, quando caminha dentro do Rita, ela flui, ela vai para um caminho ascendente. Se ela não vibra, não flui com o Rita, se ela não caminha em harmonia com o Rita, com essa ordem cósmica, então ela flui naturalmente para um caminho descendente. Então, nós vemos que na mitologia hindu fica muito claro a presença de um caminho que é cíclico, que é circular, mas que dentro dele há um caminho que ascende e um caminho que descende.
Isso é o chamado roda do Sansara, ou roda da vida, que nós vamos falar posteriormente em outra aula, tá? Gostaríamos de ressaltar mais um ponto aqui, que seria um princípio chamado de Tatuan Asi, ou seja, tu és aquilo, que é o que falamos anteriormente. O princípio único, o Deus interior do mundo, do ser humano, da vida, aquela presença divina de onde tudo saiu e para onde tudo volta. Algumas culturas chamam esse princípio de o absoluto, outras chamam de o imanifestado. Cada cultura tem sua denominação, mas percebemos que é o mesmo princípio, aquilo de onde tudo saiu, aquilo de onde tudo se originou. Vamos tratar disso já na próxima aula, ok?